Em nosso vasto mundo, existe uma variedade surpreendente de espécies de animais, muitas das quais ainda permanecem desconhecidas. Ocasionalmente, indivíduos de espécies próximas, mas distintas, se reproduzem, dando origem a híbridos. Esses animais herdam características genéticas de ambos os progenitores, frequentemente resultando em animais maiores. Enquanto alguns híbridos, como a conhecida mula ou cruzamento de cavalo com jumento, são familiares, a maioria é rara e intrigante. Apesar de sua aparência às vezes surreal, pode ter certeza que esses animais híbridos são completamente reais. Cheio de enrolação, vamos mergulhar no fascinante mundo dos animais híbridos. Bem-vindo à nossa contagem regressiva dos 10 animais híbridos mais incríveis do mundo. A combinação de um leão e leopardo resulta em belos híbridos, mas raramente são encontrados na natureza. Esses híbridos são principalmente criados em cativeiro e improváveis de ocorrer naturalmente na selva. O primeiro híbrido documentado, conhecido como Leopon, foi criado em Kolhapur, na Índia, em 1910. O Leopon foi descrito por Samuel Millard, secretário da Sociedade de História Natural de Bombay. Ele era o resultado de um cruzamento entre um grande leopardo e uma leoa. Duas crias nasceram, uma das quais morreu aos 2 anos e meio de idade, enquanto a outra ainda estava viva quando Millard o descreveu em 1912. O animal tinha manchas parecidas com a de um leopardo, mas eram menores e mais próximas uma das outras, semelhantes às manchas de um leopardo indiano. As manchas também eram mais escuras e distintas, semelhantes às manchas desbotadas de um jovem leão. A aparência desse híbrido é verdadeiramente encantadora, combinando com a característica de ambos os pais de maneira única. Os ursos Growler, na maioria das vezes, vivem em zoológicos, embora haja sido confirmado alguns avistamentos na natureza. O urso Growler é um híbrido raro entre um urso polar e um urso pardo. Este urso já foi avistado tanto na natureza quanto em cativeiro. Em 2006, a ocorrência desse híbrido na natureza foi confirmada por meio de testes de DNA. Um exemplar único desse urso havia sido abatido em Sasha Harbor, territórios do noroeste da ilha de Banks, no Ártico canadense, confirmando a existência desse híbrido, formando casais entre ursos polares e ursos pardos naturalmente. Há relatos de abates de possíveis híbridos de urso polar na natureza, mas testes de DNA não estavam disponíveis para verificar a ancestralidade dos ursos na época. Assim, os ursos Growler, com sua aparência única, permanecem uma curiosidade tanto em cativeiro quanto na vida selvagem. E o próximo animal da lista é o lobo-coiote. Esses híbridos são a mistura de coiotes e lobos, e tendem, na maioria das vezes, serem maiores que os típicos coiotes. Eles exibem comportamentos que estão em algum lugar entre características distintivas dos coiotes e dos lobos. Em um experimento controlado envolvendo um lobo cinza do noroeste, macho e uma fêmea de coiote, os pesquisadores mediram os filhotes híbridos logo após o nascimento. Esses híbridos mostraram diferenças significativas quando comparados aos filhotes de coiote puros. Seu peso, comprimento total, comprimento da cabeça e comprimento do corpo, do pé traseiro e a circunferência do ombro são bem diferentes em relação aos filhotes puros de cada gênero. Este estudo lançou a luz sobre o mundo intrigante da hibridização, onde a mistura de características cria um fascinante panorama do design da natureza. Os gatos savanas são criaturas bem semelhantes a cães, gostando de brincar com bolinhas e correr atrás de suas próprias caudas, e eles não têm medo de água. Eles são extremamente caros, para dizer o mínimo. Estes animais pouco convencionais tornaram-se populares entre os criadores no final dos anos 90, e em 2001, a Associação Internacional de Gatos, conhecidos como TICA, aceitou como uma nova espécie registrada. Em maio de 2012, a TICA a reconheceu como uma raça campeã. O gato savana é alto e esguio, sua aparência dá a impressão de ser maior do que realmente é. O tamanho varia dependendo da geração e do sexo, mas os machos híbridos geralmente sendo maiores. É um cruzamento incrível entre duas espécies e ilustra a diversidade surpreendente da natureza. Conhecidos como gips, esses animais, fofos e interessantes, são uma mistura entre ovelhas e cabras. Eles podem apresentar diferentes padrões de pelagem, chifres, orelhas e tamanho, dependendo das características genéticas herdadas de seus pais. Em termos de comportamentos, os gips podem exibir traços tanto de ovelhas quanto de cabras, mas isso também pode variar de um indivíduo para outro. É importante notar que os híbridos de ovelhas e cabras são estéreis, na maioria dos casos, o que significa que eles não podem se reproduzir. Isso ocorre devido às diferenças sutis em seu número de cromossomos, o que impede a formação adequada dos gametos reprodutivos. Vale salientar que esses animais costumam ter uma expectativa de vida muito curta, beirando os 3 anos no máximo. A expressão cão-lobo é autoexplicativa. Um dos principais desafios enfrentados por muitos pesquisadores e comunidades de criadores de cães é identificar cães de raça pura
e cães híbridos, em qualquer espécie do mundo. Esse dilema é essencialmente relevante quando se trata de distinguir cães selvagens e cães puros, uma vez que diversas espécies são mescladas nos híbridos. O método mais comum, usado por várias comunidades de criadores em todo o mundo, é a fenotipagem, que envolve a observação das características físicas dos animais. Esta abordagem é frequentemente preferida para determinar o grau de parentesco com lobos e cães. Existem evidências de cães-lobo pré-históricos nas Américas, datando de pelo menos 10 mil anos atrás, enquanto na Europa há evidências de fósseis que indicam seu uso na caça de mamutes. Cama é como é conhecida a linhagem híbrida, criada em 1908 pelo Centro de Reprodução de Camelos em Dubai. Através de técnicas de reprodução assistida e inseminação artificial, criaram uma linhagem híbrida para aproveitar sua pele e utilizá-la como animais de carga. Apenas 5 desses híbridos foram produzidos, e o primeiro deles foi chamado de Cameron. Ele nasceu em 14 de janeiro de 1988 e era considerado um animal capaz de produzir uma quantidade maior de lã do que uma lhama, combinado com essa característica e com a força de um camelo e um temperamento colaborativo. Os bífalos são híbridos resultantes do cruzamento entre o gado bovino, geralmente a raça de boi, e búfalos americanos, famoso bison. Este cruzamento foi desenvolvido para combinar as características desejáveis de cada espécie. O objetivo era criar um animal que tivesse a resistência e a adaptabilidade de um bisonte, juntamente com a produção de carne e a qualidade de um gado bovino. A primeira criação foi bem sucedida, em 1960 nos Estados Unidos. Os bífalos são valorizados por sua carne magra e saborosa, que é considerada mais saudável em comparação à carne de um gado comum, devido a sua taxa menor de teor de gordura. Além disso, esses híbridos são apreciados por sua resistência às condições climáticas adversas e sua capacidade de passar em áreas onde outras raças de gado não podem sobreviver. Os bardotos são um cruzamento entre a jumenta fêmea e um cavalo macho. Eles são ligeiramente menores do que as mulas, mas também são muito menos comuns. Em média, os bardotos são consideravelmente menores do que as mulas, em parte porque as jumentas são geralmente menores do que os cavalos. O potencial de crescimento dessa espécie é influenciado pelo tamanho da égua, assim como acontece nas mulas. A cabeça dos bardotos se assemelha mais a de um cavalo do que a de uma mula, com orelhas mais curtas, embora ainda mais longas do que as dos cavalos. Os ligres são híbridos entre leões e tigres. Porém, estes animais vivem em continentes diferentes, os leões na África e os tigres principalmente na Ásia. Então esses cruzamentos não ocorrem de forma natural. Eles são principalmente encontrados em cativeiros, especialmente em zoológicos e reservas de animais exóticos. Devido ao fato de serem híbridos, os ligres e taigons geralmente são estéreis e não podem se reproduzir. Se gostaram, deixem seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu comentário e feedback para a melhoria do canal. Até o próximo vídeo.